Basicamente, employer branding não é mais nem menos que a reputação da organização relativamente aos candidatos e aos seus próprios colaboradores. Que reputação é que eu tenho enquanto empregador? Não há muitos aspectos em que nós nos devemos focar. Primeiro, propósito. Hoje as pessoas necessitam de sentir qual é o impacto do seu trabalho. Já não basta dizer isto é o teu trabalho. As pessoas até fazem, mas cada vez com menos vontade, cada vez com menos performance, porque lá está, enquanto é novidade, estão entusiasmadas, mas depois, para quê que eu estou a fazer isto? Muito importante, fundamental, crescimento. E muitas vezes pensa-se o crescimento, as pessoas querem progredir na carreira. Também querem progredir na carreira e é legítimo. Mas devia haver uma progressão horizontal, porque a vertical é perigosa para quem não tem vocação ou nem quem não quer ser líder. Mas por outro lado tem muito a ver com a política de desenvolvimento de recursos humanos. Como é que eu estou a desenvolver as minhas pessoas? Elas estão a crescer como? Ou estão a crescer? Ou aprenderam alguma coisa no último ano? Se não aprenderam alguma coisa no último ano, os níveis de engagement baixaram. Relação com o manager. Fundamental para garantir essa boa reputação. Relação com os colegas. É uma pessoa, um colaborador que tem um amigo dentro da organização, está em média mais engajado do que qualquer outro. Justiça e transparência. Lá está. Não é só, não tem a ver apenas com olha, justiça de ordenado, não, justiça de tratamento. Eu sou tratado da mesma maneira que os outros. Transparência. Tudo o que é dito na reunião de management é passado de uma forma isenta para todos. Eu sei exatamente o que é que está a acontecer. Wellness. Ou seja, o equilíbrio. A minha empresa preocupa-se comigo enquanto pessoa. Portanto, havendo um foco nestes aspectos, à partida, nós temos a garantia de que a reputação da organização melhora ao longo do tempo. Tem que haver, lá está. Mas mais uma vez, falando aqui das áreas de recursos humanos, são as áreas, porque só desenvolver as ações e infelizmente isso vai acontecendo, desenvolver as ações, claro que é muito importante, mas depois elas necessitam ter consequência para que as pessoas mudem. E para termos a noção que as consequências vão de acordo com aquilo que nós necessitamos, precisamos de medir. E para medir, só mesmo as áreas de recursos humanos é que o podem fazer, porque nenhuma das outras áreas está preocupada com este tipo de gap, e este gap é que é absolutamente crítico. Se as pessoas não fossem importantes, as empresas não tinham pessoas. E hoje fala-se muito do salário emocional. Porque o salário emocional é mesmo para ser, tem mesmo que se pensar nisto. Porque nós vemos, por exemplo, as empresas de IT. As empresas de IT estão a anos-luz em termos de políticas de engagement relativamente a muitas outras. Porquê? Porque o talento é raro. É muito raro, então vamos manter estas pessoas. E de repente o que é que eles fazem? Criam rácios emocionais muito positivos. Como? De muitas maneiras. Mas a maneira mais correta de fazer isto é diagnosticar junto das pessoas o que é relevante para elas. Se calhar, em vez de dar um prémio de 500 euros a uma pessoa, essa pessoa prefere que a empresa consiga colocar os 2 filhos dela na creche que é a 10 metros ou a 20 metros da empresa. Há uma série de estratégias, de ferramentas que nós podemos utilizar para melhorar o engagement. Há milhões de coisas, mas a principal é chegar ao junto de cada pessoa individualmente e perguntar o que é que tu valorizas. O que faz com que uma pessoa seja atraída para uma empresa não é a mesma coisa que faz com que ela fique lá. Eu sou atraído por uma empresa, eu não conheço muito poucas pessoas que não ficaram felizes e rejubilaram com o telefonema dos recursos humanos a dizer foi a pessoa selecionada. Mas passado 2 anos eu vejo muitas destas pessoas que ficaram muito felizes no início, muito tristes com o seu trabalho. Então o que é que aconteceu? Muitas vezes, o que é que não aconteceu? Há sempre esta questão do nós. O que acontece muitas das vezes no chão da fábrica ou
base da pirâmide é que essas pessoas não se consideram um nós. As pessoas querem que as suas opiniões contem. Eu, se trabalhar numa organização, eu quero que a minha opinião conte. Nem que ande lá a lavar a louça. A minha opinião é importante porque eu sou um ser humano, sou emocional e quero me sentir conectado. A empresa tem que gerar formas das pessoas se manterem ligadas. Qualquer pessoa tem que sentir que faz parte. E a empresa tem que criar condições para isso acontecer. O primeiro dos quais é entender que o dinheiro não traz a felicidade. Muito importante, algumas empresas já estão a fazer isto. Isto é o que as pessoas necessitam, é o que elas querem. Mete o dinheiro em cima da mesa, vamos esquecer este assunto. E a partir daí tem um novo desafio, que é criar condições para as pessoas serem mais felizes. Aspectos muito interessantes que a ciência já demonstrou é, em primeiro lugar, é que as pessoas não podem estar em modo de sobrevivência a esse nível financeiro. Independentemente do dinheiro não trazer felicidade, a pressão financeira traz muita infelicidade. Depois, há coisas simples que se podem fazer que são muito importantes e que já há muitas empresas que têm criado grupos nesse sentido, um dos quais é exercício físico. Porquê? A curto prazo, exercício endorfinas, sensação de bem-estar. A longo prazo, essencialmente o aspecto aeróbico do exercício faz com que a área pré-frontal fique mais espessa. E ao ficar mais espessa, garante uma maior autorregulação, ou seja, a nível emocional. Portanto, se nós pagarmos às pessoas, ou pelo menos dermos aquele tempo para as pessoas fazerem exercício, garantidamente vamos ter uma melhor organização. Outro aspecto muito importante, a divagação mental cria muita infelicidade. E a divagação mental é aquilo que nos acontece com muita frequência, que é estar num sítio e a cabeça está no outro. A empresa pode criar formas de captar a atenção das pessoas, pode desafiá-las, mas por outro lado também pode criar, por exemplo, grupos de meditação. Porquê? Porque a meditação desenvolve a atenção e a meta-atenção. E ao desenvolver a atenção e a meta-atenção, eu sou mais concentrado. Se eu sou mais concentrado, consigo focar mais a minha atenção aqui e não divagar tanto. Porque a divagação é fruto da falta de treino em concentração. Muito importante as pessoas saberem que estão numa organização que tem um propósito nobre, tem uma causa nobre e que o impacto do seu trabalho faz com que a sua profissão seja relevante. Muito importante serem estimuladas continuamente a crescer, não apenas, né, como vimos há pouco, tenho que agora ter uma categoria diferente. Não, estimuladas a desenvolverem significa uma política de formação e desenvolvimento que faça sentido, que faça com que as pessoas sintam que melhoraram muito. E depois, também muito importante é as pessoas serem estimuladas a melhorar continuamente e não a atingir resultados. E depois, muito importante, criar condições para que as pessoas criem relações saudáveis nas organizações. De preferência, criar condições para que as pessoas consigam ter lá os seus bons amigos. Ou pelo menos alguns bons amigos. Muita investigação já demonstrou isso. Se as pessoas tiverem bons amigos dentro da organização, estão muito mais engajadas e a propensão de pensarem em sair é muito menor. E depois lá está, é facilitarem, ou seja, sentirem que a empresa, a organização está a dar-lhes condições para eles desenvolverem o seu trabalho ao melhor nível. Porque é muitíssimo frustrante para as pessoas terem determinada competência e depois não terem condições para apresentar um bom trabalho. Isso é algo que a organização tem que estar sempre em cima. Estamos a falar de quê? De gestão individualizada do talento. Claro que o primeiro gestor de recursos humanos, quem é? É o líder. Mas coordenado, numa perspectiva estratégica, pela área de recursos humanos, mais uma vez. O plano A é isso. Nós podemos substituir em parte aquilo que as organizações também podem fazer por nós. Agora, em primeiro lugar, costuma-se dizer isto e é real. Não se foquem muito no dinheiro. O dinheiro não traz assim tanta felicidade. Foquem-se em ter uma atividade que desfrutam, mesmo que não vos dê aquele rendimento, mas se der para vocês terem uma vida estável, é preferível.
E outro aspecto que parece uma frase feita é viva um momento. Porque há muitos estudos que indicam isto mesmo. As pessoas que estão mais tempo no presente, parece que estamos cá todos, mas não estamos, nós andamos a divagar mentalmente, são muito mais felizes. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos criar ferramentas ou fazer exercícios que nos coloquem mais aqui, que criem flow, e também podemos, sei lá, desenvolver a nossa concentração através da meditação, que faz com também a nossa mente divague menos. Uma coisa que a esmagadora maioria das pessoas pode fazer e que as vai fazer mais felizes de certeza é fazer exercício. Para viver o plano A é importante desfrutarmos da organização onde nós estamos. Portanto, é analisar o que é que nós podemos fazer mais para nos engajarmos melhor, para desfrutarmos mais do nosso trabalho. Se é, muitas vezes, eu toco guitarra, era interessante dar aulas de guitarra lá dentro. Se eu for valorizado a esse nível, eu vou me sentir muitíssimo mais ligado. E valorizar muito, valorizem muito as pessoas que têm à vossa volta e que vocês gostam.